irmão, paz seja convosco. Amém. Quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, 18 ao 22. O tema da mensagem é a vocação dos discípulos. Diz assim lá em Mateus 4, 18 ao 22. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou, e imediatamente, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Essa passagem, irmãos, fala sobre o início, do caminho de Jesus, quando ele saiu do deserto, após ele ser batizado por João Batista, que ele saiu do deserto, após ele ser tentado pelo diabo no deserto, e ele foi para Galileia, iniciar o seu trabalho, iniciar lá a obra, e onde ele começa a encontrar os seus primeiros discípulos, que foram os seus primeiros discípulos lá, que ele foi encontrando pelo caminho, chamou lá o André, Pedro e o seu irmão André. Então ele chegou, ele encontrou, ele avistou os dois no barco, Os dois eram pescadores, Estavam lá pescando, pescadores de peixe, estavam no barco pescando. Ele avistou aqueles dois pescadores e viu neles, dois pescadores de almas, dois pescadores de homens. Então Jesus, ele faz o convite para eles, venham, querem ser pescadores de homens, e eles aceitaram aquele convite de Jesus. Eles aceitaram o convite de Jesus e seguiram com Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, seguiram com Jesus para serem discipulados com Jesus, foram os primeiros discípulos. Quando Jesus avistou aqueles dois pescadores, fez o convite: venham ser pescadores de almas. E eles aceitaram. E assim Jesus, ele faz conosco, Ele vem e nos convida, Ele nos convida a nos aceitá-lo, Ele convida a mim, convida a você, convida a todos a aceitá-lo. E cabe a nós, aceitá-lo ou não, aceitá-lo Jesus, ou não. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem, a opção de aceitar Jesus no nosso coração ou não. É a nossa vontade ou não. Jesus, ele jamais vai entrar sem ser convidado, sem ser bem recebido. Ele faz o convite para a gente aceita ele, e Jesus, ele espera que a gente aceite, ele espera receber um sim nosso, um sim de coração, para que ele entre na nossa vida, mude a nossa vida, mude a nossa história. Então também eles tomaram uma decisão, Eles tomaram essa decisão de seguir Jesus. Pedro e André, eles tomaram a decisão, eles largaram a sua rede e seguiram Jesus. É uma decisão também que nós temos que tomar na nossa vida, a decisão de seguir a Jesus. Só nós podemos tomar essa decisão, só nós, podemos tomar a decisão de seguir Jesus. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Se Jesus nos chama, é nós que devemos tomar essa decisão. Vamos tomar a decisão de seguir Ele. A gente lembra de quando Jesus nos chamou lá atrás, nos chamou para ir para a igreja, nos chamou para se batizar. Nós tomamos a decisão. Não foi ninguém que tomou a decisão por nós. Assim como aqueles homens pescadores tomaram a decisão, largaram as redes e saíram, eles não perguntaram nada. Eles não perguntaram: mas o que eu vou fazer? Eu não vou mais pescar, eu não vou mais ter como ganhar o meu pão, não vou mais ter como fazer. Não, eles largaram as redes e saíram
seguir Jesus. Quando Jesus nos chama, Ele não espera que sejamos perfeitos. E assim como os discípulos de Jesus foram chamados, preparados, assim somos nós. Nós somos preparados através do Espírito Santo. Ele nos chama os perfeitos, Ele nos chama os preparados. Ele nos chama para nos preparar, né? Ele nos chama para sermos moldados, né? Ele só fala, venha, né? Venha que eu vou te preparar, venha que eu vou te preparar para a minha obra, venha que eu vou te preparar para te usar. Então a gente tem que crer, seguir Ele, que Ele vai nos preparar, né? Ele vai nos preparar através do Espírito Santo. Não tenha medo. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estavam mais à frente, em outro barco, junto com seu pai trabalhando. Jesus passou e o chamou também. E no mesmo momento, eles deixaram seu pai, pularam do barco e o seguiram. Não devemos ter medo quando ouvimos o chamado de Jesus. É uma oportunidade de descer do nosso barco, mudar o nosso caminho e seguir e mudar o nosso futuro. Sem medo, ter coragem para mudar, pois Deus Ele é conosco, né? Jamais devemos ter medo. Se Deus Ele é conosco, né? Quem será contra nós? Então, jamais devemos ter medo a hora que ouvimos o chamado de Deus. E na conclusão dessa palavra, irmãos, quero dizer que Deus Ele continua apostando nos improváveis. Assim como Ele apostou em Davi, em Moisés, hoje Ele olha para nós e Ele aposta em nós, né? As pessoas olham assim para nós, elas veem o pecador. Mas Jesus, Ele vê em nós a transformação, né? Ele vê as pessoas transformadas, Ele vê nós no futuro pessoas transformadas. Então não tenha medo, tenha fé porque Deus Ele está te levantando hoje para uma nova história, para um novo futuro, né? Ele quer pessoas transformadas, mudadas, para que amanhã a gente possa estar ganhando almas, resgatando almas,